É verdade que nós podemos ter mais de uma perspectiva correta com relação à teologia. Es verdad que nosotros podemos tener más de una perspectiva correcta con respecto a la teología. Mas algumas dessas perspectivas chocam uma contra a outra e são antagônicas. Pero algunas de esas perspectivas chocan la una con la otra y son antagónicas. E isso mostra e revela um problema da teologia que tem sido debatido hoje na nossa época. Eso nos muestra un problema con la teología que ha sido debatido en nuestra época. O que é, afinal, a teologia? ¿Qué es finalmente la teología? E como que a gente chegou no estado de coisas que a gente está vivendo hoje, de ninguém exatamente saber o que é teologia, ou de não haver concordância a respeito disso? ¿Y cómo nosotros llegamos a este punto hoy en que no existe concordancia acerca de lo que es la teología? Contando uma história longa de maneira bem rápida, Contando una historia larga de manera bien rápida, vocês se lembram que Jesus se encontra com os discípulos, ele vive com os discípulos comem, dormem e têm uma mesma bolsa de dinheiro compartilhada com Jesus. ustedes saben que Jesús se encuentra con los discípulos, ellos comen, tienen dinero en común, etc. E isso é chamado discipulado. Y eso es llamado discipulado. E era dessa forma que foi dessa forma que os discípulos de Jesus foram formados em teologia. Y fue esa la manera en que los discípulos de Jesús se formaron en teología. Algo muito prático. Fue algo muy práctico, Muito baseado na revelação especial de Deus. muy fundamentado en la revelación especial de Dios. Tanto as escrituras do Antigo Testamento, Tanto las escrituras del Antiguo Testamento quanto o próprio Jesus. como el propio Jesús. E tudo isso aplicado para a vida prática, tanto deles mesmos, quanto daqueles que eles discipulariam no futuro. Y todo eso aplicado en la vida práctica de todos aquellos que ellos en el futuro iban a discipular. E durante algum tempo a igreja mantém esse sistema de formação teológica. Durante algún tiempo la iglesia mantuvo este sistema de educación teológica. Esse sistema, com poucas mudanças, recebe depois o nome de mentoria. Este sistema, con pocos cambios, recibe posteriormente el nombre de mentoría. Um pastor experiente Un pastor con experiencia se cercaria de um jovem ou dois, poucos jovens, se acercaría a uno o dos o pocos jóvenes e ele lhes ensinaria tanto teologia quanto vida pastoral prática. y él les enseñaría tanto teología como vida pastoral práctica. Não existia diploma, No existía título, não existia grade curricular, muitas vezes, no existía malla curricular muchas veces, mas existia esse compartilhamento da vida e da experiência teológica para com alguém mais novo. pero existía ese compartir de la vida y experiencia teológica con aquel que era más joven. Parecido com o que Paulo faz com Timóteo. Muy parecido con lo que Pablo hizo con Timoteo. Depois a igreja vai se tornando cada vez mais institucionalizada. Después la iglesia va haciéndose cada vez más institucionalizada.
E aí aquilo que era mais natural se torna algo com maior estrutura. Y allí aquello que era más natural llega a tener una estructura mayor. Em algum momento cria-se os monastérios. En algún momento se crean los monasterios. Então, os estudantes de teologia são tirados do mundo e da vida real. Entonces los estudiantes de teología son sacados del mundo y de la vida real Para viverem enclausurados e aprenderem enclausurados. para vivir enclaustrados y aprender enclaustrados. Também com a presença de pessoas com maior experiência. También con la presencia de personas con más experiencia. E ainda com um objetivo muito grande de formação do caráter. Y aún con este objetivo muy grande en la formación del carácter. O objetivo é que aqueles jovens enclausurados se transformassem em pessoas mais crentes. El objetivo era que estos jóvenes se transformaran en personas más creyentes. E também líderes da igreja. Y también que llegaran a ser líderes de la iglesia. O tempo passa e, de repente, acontece o advento dos seminários. El tiempo pasa y de repente sucede la aparición de los seminarios. Aqui, a formação teológica ganha precedência sobre a formação da pessoa. Aquí la formación teológica gana precedencia sobre la formación de la persona. Uma estrutura de disciplinas muito bem organizada é montada. Se monta una estructura de disciplinas muy organizada. São várias disciplinas e vários professores. Son varias disciplinas y varios profesores. Nem sempre os professores têm o tempo necessário para compartilharem a vida com os seus alunos. No siempre los profesores tienen el tiempo necesario para compartir su vida con los alumnos. E às vezes os alunos saem com uma boa formação teológica, mas com uma péssima formação de vida. Muchas veces los alumnos salen con una buena formación teológica, pero con una pésima formación de vida. É claro que em tudo isso existem exceções. Claramente, en todo hay excepciones. Existem bons seminários que formam bons crentes. Hay buenos seminarios que forman buenos creyentes. Mas quando a gente olha essa perspectiva histórica, a gente percebe uma mudança no jeito de formar pessoas. Pero cuando nosotros vemos esta perspectiva histórica, nosotros nos cuenta que hay un cambio en la forma o en el énfasis de formar personas. Uma das características principais dos seminários, dos primeiros seminários, Una de las características principales de los primeros seminarios é que eles sempre eram ligados a uma igreja local ou a uma denominação. es que ellos siempre estaban vinculados a una iglesia local o a una denominación. E essa igreja local ou denominação ajudam a manter a sanidade teológica dos seminários. Y esas iglesias locales o esa denominación ayudaban a mantener la sanidad teológica de esos seminarios. Isso já não acontece mais no próximo passo dessa história. Eso ya no sucede más en el próximo paso de esta historia. O slide sumiu, não sei por quê. La diapositiva desapareció y no sé por qué. Mas o próximo slide seria o slide das universidades, das faculdades de teologia. Y la próxima diapositiva sería la de las universidades o facultades de teología.
elas se tornam ainda mais danosas para a formação da pessoa. Ellas llegan a ser aún más dañinas para la formación de la persona. Porque agora a formação do caráter é completamente deixada de lado. Porque ahora la formación del carácter es dejado completamente de lado. A formação do líder e do pastor é deixada de lado. La formación del líder, del pastor, es dejado de lado. E essas faculdades teológicas têm o único objetivo de formar um pensador que pense bem a respeito de teologia. Y el único objetivo de esas facultades es formar a un pensador que piense bien acerca de cuestiones teológicas. E as faculdades não têm a ajuda das igrejas e denominações para mantê-las nos trilhos. Y las facultades no tienen la ayuda de las iglesias ni de las denominaciones para mantenerlos en el No carril. último ponto dessa história, as faculdades deixam de ser faculdades de teologia cristã e passam a ser faculdades de ciências da religião. Então, nessas, o foco já En el último, não... facultades de teología y se transforman en facultades de la ciencia de la religión. Entonces, foco el enfoque ya não no é es en na formação da la teologia teología. cristã, Entonces, el enfoque no está en la formación de la teología cristiana, mas sim de conhecer mais a respeito de todas as religiões. y sí está en el conocimiento de todas las demás religiones. O pressuposto é que todas as religiões são iguais. La presuposición es que todas las religiones son iguales, Têm o mesmo valor. tienen exactamente el mismo valor. E elas são a verdade para aquelas pessoas que acreditam naquela verdade. Y ellas son la verdad para aquellas personas que creen en esa verdad. De novo, essa história mostra um problema. Otra vez, esa historia demuestra un problema. O problema da crise de identidade da teologia. El problema de la crisis de identidad de la teología. Então, hoje, nós temos pessoas que se dizem teólogos, mas que não acreditam na Bíblia como palavra de Deus, e alguns deles são ateus. Hoy en día nosotros tenemos personas que dicen ser teólogos, pero ellos no creen que la Biblia sea la palabra de Dios, e incluso más allá, no creen en Dios. Isso mostra o quanto a teologia está em crise de identidade. Y eso demuestra cuánto está en la teología con una crisis de identidad.